eu quero falar sobre as consequências de uma vida longe da presença de Deus, porque o Senhor, Ele observa tudo que nós fazemos. Amém? Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Lembrando que estamos lendo o livro de Isaías e hoje é dia de lermos do capítulo 15 ao capítulo 20. Amém? E para falar sobre estes capítulos aqui, nós temos que lembrar que são mensagens para alguns povos, e entre eles a nação de Israel, o povo de Israel. Porque o Senhor vai falar das consequências de uma vida longe da presença dele, de viver em guerras, conflitos, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo. Vamos lembrar que Isaías foi um profeta que viveu no período dos reis. No período dos reis também aconteceu a divisão entre o povo de Israel e o povo de Judá, fazendo assim a nação se tornar cada vez mais idólatra. Amém? Olha só as mensagens para quem que eram daqui do capítulo 15 ao capítulo 20. No capítulo 15 nós temos mensagem a respeito de Moabe, viveu conflitos com o povo de Deus. No capítulo 17 nós vamos ver mensagem a respeito de Damasco e de Israel, e é aqui que a gente vai se concentrar na leitura de hoje. No capítulo 18, mensagem a respeito da Etiópia. No capítulo 19, mensagem a respeito também do Egito. Amém? A gente fala um pouquinho disso aqui também para você poder compreender. E no capítulo 20, é uma mensagem falando a respeito tanto do Egito quanto da Etiópia. Amém? Quero ler aqui com os irmãos Isaías capítulo 17, versículo 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor: Pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puserem na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Vamos entender isso aqui em nome do Senhor Jesus? Por partes. Vamos começar aqui, versículo 10. Pois você se afastou do Deus que o salva. Quem nos salva? O Senhor. Quem nos livra de todo mal? O Senhor. Se esqueceu da rocha que o protege. Quem é a nossa rocha? O Senhor. Lembra que já falamos sobre isso? Do Senhor ser essa nossa rocha. Ele quem nos protege. Falamos sobre isso aqui. Continuando. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Você pode pegar do melhor para fazer. Você pode plantar o melhor. Mas olha a consequência de uma vida sem a presença de Deus. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Ela pode até brotar, pode até florescer, mas olha só. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Não vai colher. Se não tiver a presença de Deus, não colhe fruto algum, de trabalho algum. Precisa-se ter a presença de Deus. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Uma vida sem Deus é isso. A presença de Deus, ela é a nossa alegria. Ter Jesus na nossa vida, ela é a nossa alegria. Se não tivermos Jesus, se não tivermos Deus, se não tivermos o Espírito Santo do Senhor, não temos nada. Nossa alegria, ela mingua. Ela vai embora. Precisamos ter a presença de Deus. Pode ver, pessoas que não têm muito, mas têm a presença de Deus, elas são pessoas alegres. Por quê? Porque tem a presença do Senhor. Não precisa ser rico, não precisa ser famoso, não precisa de nada disso. O que precisa é ter a presença de Deus. E isso é o que traz a felicidade. Pessoas que não têm a presença de Deus, elas podem ter tudo na vida, mas essa lacuna que existe ali na vida dela não vai ser preenchida por nada. Por quê? Porque aquele lugar é o lugar do Senhor. O único que pode preencher toda essa tristeza é somente Deus. Amém? Agora olha só,
Quando a gente pula aqui para o capítulo 19, versículo 14 e 15, vai falar sobre Deus causando confusão na mente daquelas pessoas que atacaram o povo de Deus. Porque por mais que o povo passe por lutas, por provações, por consequência de seus atos, eles ainda são povo de Deus. Então, olha só, as nações que atacaram o povo do Senhor sofrem consequências também. Vamos entender isso aqui. Isaías capítulo 19, versículo 14 e 15. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Quem enviou? O Senhor. Deus enviou este espírito de confusão. Estão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Quando está dizendo aqui a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco, está dizendo os líderes e os profetas deste povo, que são falsos profetas, amém? Então, olha só, tanto o povo de Deus sofre consequência quando se afasta da presença do Senhor. E aqueles que atacam o povo do Senhor, por mais que este povo não está obedecendo ou não tem uma vida com Deus, acabam sofrendo consequências também. Então a dica que eu te dou é: nunca toca no ungido de Deus. Não importa se ele tem uma vida com Deus plena, ou não importa se ele não tem uma vida com Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas nós precisamos respeitar aquilo que Deus estabeleceu para a vida destes irmãos, dessas pessoas. Não toca não, para não viver essas terríveis consequências. Porque a palavra do Senhor vai dizer, olha, o Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. O próprio Deus envia no meio deles um espírito de confusão. Eles vão fazendo coisas sem saber nem o que estão fazendo. Por quê? Porque foram tocar no povo escolhido de Deus. Amém? Que possamos aprender cada dia mais da palavra do Senhor, examinar as Sagradas Escrituras para assim compreendermos as vontades de Deus para a nossa vida e para o seu povo. Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.